Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Batista e aqui vem a parte do Quicksort. Eu, Vocês estão vendo todos os números loucos aqui e que eu cheguei a algumas conclusões, certo? Mas é que eu tinha cometido um erro e eu decidi que ao invés de eu gravar tudo, pode até auxiliar já ter a foto aqui e vamos explicando. Bom, normalmente eu explico olhando linha por algoritmo. Mas, no caso com o Quicksort, é um algoritmo conhecido. Eu preferi mostrar ele desenhando, que fica mais fácil de pegar a ideia. Como é que funciona o Quicksort? Ele é um algoritmo de ordenação. Então, por exemplo, dado um vetor de números, uma lista de números desordenada, o Quicksort iria buscar, então, ordená-los de forma crescente. Note que os números aqui vão de 1 até 11. Então, qual é a sequência desejada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso até 11. E a gente já viu vários algoritmos, né? No passado a gente viu, por exemplo, o Bubble, né? O Bubble Sort, ele consegue resolver esse problema com uma complexidade, no pior caso, de n ao quadrado. E até no melhor caso, inclusive, era de n ao quadrado. A não ser que você pegasse um bubble melhorado, onde caso identificasse que o vetor já está ordenado, aí, no melhor caso, ele seria O de n. Mas vamos entender então a relação disso com o Quicksort. Vamos entender como é que funciona o Quicksort aqui, o seu pior caso e seu melhor caso. Então vamos lá. Bom, o Quicksort, ele escolhe um elemento para o seu pivô. Nesse algoritmo em específico, ele está dizendo que o elemento AR é o pivô, que nesse algoritmo seria o último elemento. Então, o 6 sendo o pivô, ele ficaria aqui no meio. E vamos pegar essa lista. Por exemplo, com 6 sendo o pivô, a gente centraliza ele no meio e a gente vai analisar tudo que é de todos esses números aqui. Quem é maior e quem é menor que 6? 8 é maior que 6, então ele fica à direita. E 7 também é maior que 6, então ele fica à direita. O 11 também é maior que 6. O 10 também e o 9 também. Só que o 2 é menor. O 1 também. O 5, o 4 e o 3. Ah, mas ele está desordenado. De fato, ele está desordenado. Só que agora a gente vai expandir isso aqui e entender como é que funciona a recursividade. Olha o que é que vai ocorrer. O número 3 gerou dois vetores aqui. Um vetor à esquerda do 6, ou seja, de tudo que é menor que 6, e de tudo que é maior que 6. Então, com esses dois vetores, eu preciso resolvê-los. Então, eu vou escolher 3 como meu pivô e também 9 como meu pivô. E eu vou resolver agora tanto esse vetor do 3 quanto esse vetor do 9. Então, usando o 3 como pivô, ele ficaria aqui no meio. E dado esse vetor aqui, eu analisaria todos os números que são menores que 3, ou seja, o 2 e o 1, e tudo que é maior que 3, o 5 e o 4. Eu analisaria também a mesma coisa para o 9. Então ficaria com 8 e 7, e 11 e 10. Só que, olha que interessante, o 3 gerou mais dois vetores. Tudo que é menor que 3 e tudo que é maior que 3. E o 9 é a mesma coisa. Então a gente pega o último elemento 1, e aí o 1 vem aqui para a esquerda, porque comparado entre 1 e 2, que é menor, 1. Então 2 fica à direita. Mesma coisa com 4, mesma coisa com 7, mesma coisa com 10. Então você, quando chegasse na base da recursividade, ou seja, quando você tem um espaço de problema igual a 1, você iria parar de fazer chamadas recursivas e ia poder finalmente então ordenar o vetor. E o que é que o Quicksort faz? Então ele ia pegar todos esses resultados e ia juntar tudo. Então, por exemplo, ele ia pegar o 1 e o 2, aí ia pegar o 3 daqui de cima,
Aí depois o 4 e o 5, o 6 daqui de cima, depois o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. E ele juntar tudo. Ou seja, isso é chamado de dividir e conquistar. Ele divide todo o espaço de problema até o tamanho mínimo, que, por exemplo, aqui é definido pela base da recursividade, que é 1, ou seja, um único tamanho de espaço de problema, e depois junta tudo. Então ele juntou tudo e juntou tudo ordenado. Então ele resolveu. Ok. E aquele teorema mestre, como é que ele se aplica aqui? Vamos lá. O t de n é igual a 2t de n dividido por 2 mais n, e t de 1 igual a 0. Tá, como assim? Não entendi. Toda vez que eu realizo uma chamada recursiva, ela me gera dois vetores, e cada um deles vai chamar mais duas chamadas, vai gerar chamadas recursivas. Então, por exemplo, com o tamanho de espaço problema todo, após realizar a chamada recursiva, eu realizei mais duas chamadas recursivas. E depois aqui fiz duas aqui e duas aqui. Então fiz 4. E por aí vai, eu iria aumentando conforme o tamanho do espaço de problema. Então, por exemplo, na primeira interação, eu tinha aqui o tamanho de espaço de problema total. Chamou duas, após realizar a chamada recursiva, ele ia gerar mais duas chamadas recursivas. E ao realizar a chamada recursiva, como é que fica o tamanho do espaço de problema? Veja, se aqui eu tinha 11 elementos, olha quantos elementos eu tenho agora. Apenas 5. E aqui também, apenas 5. Ou seja, o tamanho do espaço de problema ele se reduz sempre pela metade. Porque, por exemplo, aqui eu tinha 5 elementos, após realizar a chamada recursiva novamente, agora eu só tenho 2. Aí a metade de 5 é 2,5, no caso aqui ficou 2. E a metade de 2 é 1. Percebe que toda vez que eu faço uma chamada recursiva, ele sempre diminui o espaço de problema pela metade. Então é por isso que eu vou chamar de t de n sobre 2, com mais n. Por que n? Porque há o custo de ficar comparando todos os espaços de problema e ficar vendo quem é maior e quem é menor. Então, por conta desse detalhe, é um custo em função do tamanho do espaço de problema, logo um custo de n. Ok, vamos expandir isso aqui. O custo das duas chamadas recursivas, ou seja, quanto o tamanho do espaço de problema, olhando para as duas chamadas recursivas, ou seja, estamos olhando tanto para esse vetor quanto esse. Por isso, 2t de n sobre 2. Por que n sobre 2? Cada espaço de problema em relação ao original não tem sua metade, então t de n sobre 2. E esses dois vão gerar o quê? Mais duas chamadas recursivas cada um. É por isso que eu disse 2 elevado ao quadrado, porque tem 1, 2, 3, 4. Só que cada espaço de problema desse vai ter a metade da metade. Então, n sobre 2 ao quadrado. E isso com mais, veja, verificar agora o custo disso vai ser de quê? De n sobre 2, só que multiplicado por 2. E por quê? Porque o custo iterativo disso também se reduz pela metade, porque o tamanho do espaço de problema analisado diminuiu-se pela metade. Só que isso não irá ocorrer duas vezes, ou seja, para esses dois vetores de cá. Então, por conta disso, você pega a forma como o n diminuiu de espaço de problema. Então, ele era n, agora ficou n sobre 2. E multiplica por 2, porque está ocorrendo nos dois lados. Então, veja, o n de cá, veja, mas no algoritmo passado por que isso não ocorria? Porque 1 era um custo constante e não era baseado no tamanho do espaço de problema. Agora esse não.
n, o custo de n é em função de quê? Do espaço de problema. Então, se ele tem só metade do tamanho, então ele também só terá metade do custo. Só que ele não ocorre duas vezes, então metade do tamanho do espaço de problema multiplicado por duas vezes. E para eu expandir isso até o infinito, né? Ficaria como então? Por exemplo, vou fazer só mais uma vez, só para deixar mais intuitivo. Por que ficou assim? Porque aquelas duas chamadas recursivas chamaram mais duas chamadas recursivas cada um, ou seja, cada chamada recursiva dessa aqui, do lado 3, ó, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ou seja, eu tenho 4 chamadas recursivas, onde cada uma tem metade do espaço de metade a metade do tamanho do espaço de problema original. E cada uma delas vai realizar uma chamada recursiva, onde elas terão vão gerar 8 vetores então no total. E esses 8 vetores teriam cada um a metade da metade da metade, ou seja, dividido por 8 em relação ao tamanho do espaço problema original. E o custo que isso iria gerar seria o custo de n, só que dividido por 2 ao quadrado, multiplicado por 2 ao quadrado, porque o custo disso é de n, só que, de 1/4 o tamanho de espaço original do problema, e isso multiplicado por 2 ao quadrado. Então, por conta disso, a gente teria um custo, a gente teria que expandir dessa forma. Ficaria assim. Quais são minhas dicas, né, para você tornar isso mais intuitivo? Se aqui tem 2 ao quadrado, multiplicando aqui também será 2 ao quadrado. Se aqui está sendo dividido por 2 ao quadrado, então você também irá dividir por 2 ao quadrado. Claro que há variações. Por exemplo, aqui poderia ser um custo de n sobre 2 fixo. Então aqui ia ficar n sobre 2 dividido por 1 sobre 2, ou seja, multiplicado por 1 sobre 2, e isso multiplicado por 2. Poderia ocorrer esse cenário. Recomendo que veja as questões que fiz, que eu trato de assuntos como esse. E entenda também entendendo os vários tipos de N, um vídeo que explica tudo isso. Mas continuando sobre a questão aqui. Então, você obteria esse resultado. Certo, só que não dá para ficar fazendo isso com todos os números. Se eu tivesse um espaço-problema de 1 bilhão, eu tenho que definir uma fórmula que justifique até esse 1 bilhão. E não vou fazer de um por um. Então, você colocaria 2 elevado até k menos 1. Por que k menos 1? Porque você chegaria no penúltima chamada recursiva e ela iria chamar mais uma chamada recursiva e essa teria só 2n, o espaço problema original, dividido por 2 elevado à quantidade de termos do espaço de problema. Então, assim, você teria que finalmente chegaria na base da recursividade. Então, 2 elevado a k menos 1, t de n dividido por 2 elevado a k menos 1 igual a 2 elevado a k, t de n dividido por 2 elevado a k, e isso com mais n dividido por 2 elevado a k vezes menos 1 vezes 2 elevado a k menos 1. Fazendo isso, você descobriu que n dividido por 2 elevado a k, ou seja, após você fazer suscetíveis cortes até k vezes, suscetíveis cortes por 2, só que isso k vezes, então você finalmente chegaria em um único tamanho de espaço de problema. Assim, então, finalmente chega na base da recursividade. Que no nosso exemplo é quando só tinha
1 de espaço de problema em cada vetor. Então, a gente chegaria na conclusão que n sobre 2 elevado a k é igual a 1. Para dar uma visão melhor, eu vou só mostrar aqui. Veja, a gente definiu aqui à direita que a base de recursividade era 1, certo? Então, pegue os dois termos dentro dos parênteses, ou seja, esse n sobre 2 elevado a k é igual ao que está dentro do parênteses daqui, que é 1. Então, n sobre 2 elevado a k é igual a 1. Nota também que a base da recursividade de problemas que vão dividindo não pode ser zero, porque não tem como você dividir um tamanho de espaço de problema que é 1 e fazer sucessivas divisões que se torne zero. Porque para você pegar um número qualquer e dividir ele até ele virar zero, isso tende ao infinito. Portanto, por exemplo, se eu dissesse que a base da recursividade era zero, olha o que é que iria ocorrer. N igual a 2, N dividido por 2 elevado a k igual a zero. Aí você diz, vou multiplicar o denominador daqui pelo numerador de k. N continua sendo igual a zero. Aí N igual a zero? Não, isso aqui não faz sentido nenhum. Então nunca poderá ser zero. Sempre tem que ser pelo menos 1. Então, você resolvendo isso aqui, você obteria que N é igual a 2 elevado a k. Então, N igual a 2 elevado a k. Agora, k em relação a N é quem? Você pode aplicar log na base 2 de ambos os lados. Se você não está familiarizado com as propriedades logarítmicas, recomendo que veja o vídeo de Conceitos Matemáticos, parte 3, propriedades logarítmicas. É muito importante para o entendimento. E o log de 2 elevado a k, você pode trazer o expoente multiplicando o valor logarítmico. E você percebe então que log de 2 na base de 2 é 1. Portanto, você teria que k é igual ao log de n. Então, descobrindo na base 2. Então, descobrindo essa relação, você percebe o quê? Que finalmente então encontrou a relação de k e de n. Então, expandindo isso daqui, teria o quê? Que t de n é igual a quantidade de coisas que o quicksort retorna na base recursividade, que é zero, e multiplicado pela quantidade de chamadas recursivas que ocorrem, que no caso é o 2 elevado a k. E isso somado com tudo isso aqui. Ou seja, com n mais n sobre 2 vezes 2, com mais n sobre 2 elevado ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então você tem que somar tudo isso daqui. E isso até qual termo? Até o termo n dividido por 2 elevado a k menos 1 vezes 2 elevado a k menos 1. Normalmente, essa estrutura se assemelha, né, a de uma progressão geométrica. Então, bastaria aplicar a fórmula de progressão geométrica e você resolveria. Só que há uma peculiaridade aqui. Quando a quantidade de chamadas recursivas for igual à forma que o tamanho de espaço de problema vai dividindo, ou seja, se ele sempre realiza duas chamadas recursivas e toda vez que ela se realiza diminui o espaço de problema pela metade, olha o que é que ocorre. N sobre 2 vezes 2. Isso dá quanto? N. E n vezes 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. N. Percebe que o custo é sempre n? Então é a soma de vários n's. Para tornar mais fácil os cálculos, só para ficar mais intuitivo, eu vou colocar o n em evidência. Então ficaria uma coisa assim, ó. Muito parecida, inclusive, com o que a gente viu no vídeo passado sobre
sobre qual o nome? Perdão, me fugiu a memória. Sobre o algoritmo de n fatorial recursivo. E aí, quantos termos tem aqui dentro? Tem o termo zero e tem até o termo k-1. Pelo princípio da contagem, k-1 menos 0 mais 1 tem k. Então aqui tem k vezes 1, ou seja, tem k. Porque, por exemplo, se aqui tivesse 5 uns, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, 1 vezes 5 dá 5. Então 1 mais 1 mais 1, ou seja, do termo 0 até o termo k menos 1, é 1 vezes k, logo tem k. Então isso aqui tudo pode ser resumido por k. Então é n vezes k. Só que há um problema. Quem é k? K, a gente descobriu que é log de n na base 2. Então substitua e você obteria o quê? Que o t de n igual a n vezes log de n na base 2. Então, com toda essa resposta, a gente conclui que a notação disso aqui é de quê? É de n log n